Fibonacci não funciona por conta da energia da natureza. Fibonacci funciona porque eu, você e toda a manada do mercado financeiro observa esses pontos diariamente. Senhoras e senhores, hoje eu quero dar continuidade ao nosso curso falando sobre o meu principal operacional. Mas antes, eu preciso que vocês entendam e tenham um fundamento básico sobre Fibonacci. Eu não vou dar uma aula complexa sobre os pontos de Fibonacci, até porque eu utilizo dois em específico, que é o que eu preciso que vocês saibam nesse vídeo. Senhores, só para contextualizar, vocês já devem ter visto na escola, na faculdade, principalmente para quem fez exatas ou biológica, o nome desse matemático, que é o Leonardo Fibonacci. Ele fez a questão de proporção áurea e outros fundamentos como a parte de espiral de Fibonacci, mas a gente vai parar na história aqui. O que eu quero falar de importante para vocês é que, claro, todo o estudo relacionado a Fibonacci é interessante, mas o principal, e aí eu quero fazer diferentes abordagens, porque não necessariamente existe uma abordagem correta, mas elas todas confluem para o mesmo objetivo, que é o mais importante para a gente. Aqui, do ponto de vista de probabilidade e estatística, eu vou utilizar o que para mim dá certo e o que eu analisei a longo prazo que dá certo. Então você já deve ter visto a famosa sequência de Fibonacci, né, que você começa aqui com os números repetidos, 1, depois vai 2 e aí vem a soma do anterior, tá? O 3 é a soma dos dois anteriores, o 5 é a soma dos dois anteriores, o 8 é a soma dos dois anteriores, assim por diante. Mas o que tem o diferencial da sequência de Fibonacci é que a proporção da divisão do número atual pelo anterior, cada vez que vai passando as unidades de Fibonacci, mais elas vão se aproximando de um número, né, o que a gente chama de proporção áurea, que é um número, né, com uma constante, que é o que a gente chama aqui, ó, razão áurea, 1.618, tá? Que aí entra diversas teorias e outras confluências interessantes da parte do ser humano, mas no geral, para se chegar próximo desse número, seria a divisão que a gente for fazendo, quanto mais vai passando da sequência de Fibonacci, por exemplo, 5 dividido por 3, você já vê que fica 1.67, ou por exemplo, 8 dividido por 5, e assim por diante. Quanto mais a gente vai fazendo essa proporção ao decorrer da sequência, mais próximo a gente chega na nossa razão. Isso se mantém num padrão interessante, porque a proporção aqui de espiral de Fibonacci e outros cofatores, para a parte de natureza, a gente encontra alguns padrões interessantes. Então, tem elementos hoje na natureza que seguem os padrões de Fibonacci, o que é muito interessante. Seguem uma proporção, e aí essa proporção foi chamada de número de Deus, uma proporção divina, porque a gente começou a ver diferentes áreas utilizarem e seguirem como padrão, como por exemplo o rosto da Mona Lisa. Tem documentários e vídeos falando sobre isso, eu não vou entrar a fundo na parte histórica, mas o que eu quero alencar aqui é que, como a natureza e tudo que está em volta da gente, assim como o ser humano, está embutido nessa estrutura global chamada planeta Terra, foi esperado e foi observado que o mercado financeiro poderia ser utilizado também, a razão áurea, a proporção áurea. Também entra o ponto do mercado ser um fractal. Eu não vou entrar aqui em todas as nuances matemáticas do que é um fractal, mas por ser um fractal, de certa forma, o estudo e análise, por exemplo, de candles, também molda esse ímpeto de querer utilizar Fibonacci. O ponto mais importante para mim, não quero ficar filosofando sobre o assunto, mas o ponto mais importante para mim é a psicologia de manada. Pessoal, quando um conjunto de pessoas, por diferentes aspectos, aqui eu citei vários, tá? A utilização por conta de você acreditar que o mercado é um fractal, a utilização por conta de você utilizar que, como toda a natureza utiliza padrões matemáticos, como por exemplo a razão áurea, e a gente faz parte de todo esse ciclo, porque eu não utilizar do ponto de vista do ser humano. Todas essas confluências acabam apontando para uma mesma coisa, que é a psicologia de manada, que simplesmente quando um conjunto de pessoas, ou a grande maioria das pessoas, começam a utilizar aquilo se torna relevante de fato. Então, não importa se você vai acreditar na parte biológica, na parte de análise de fractal, se você confia, acredita ou não nos pontos de Fibonacci. O
que é importante é que, como muita gente utiliza e observa diariamente, e não só pessoas, como também automações, esses se tornam pontos importantes no mercado. Existem vários pontos de Fibonacci. Os dois que eu quero que vocês se prendam são o número próximo, que é aqui a divisão para 0,618, que a gente chega num valor simples, pegando aqui os números da sequência, em vez de fazer na proporção maior para o menor, fazer do menor para o maior. Então, por exemplo, a gente fazendo 3 dividido por 5, a gente chega numa proporção cada vez mais próxima do 0,618 e assim por diante, tá? A ideia aqui não é falar da estrutura matemática, é mostrar para vocês que o ponto mais importante que eu gosto de utilizar é o 0,618. E mostrei para vocês basicamente como chegou nele. Existem diferentes pontos de Fibonacci, os dois relevantes para mim, estatisticamente falando, é simplesmente o 50% e o 618. E eu consigo mostrar isso para vocês no gráfico. Vamos pegar essa subida aqui. Repara que tem essa ferramenta, ó, aqui no Profit chamado preço de Fibonacci. Se você puxar aqui o preço de Fibonacci, você vai ver que tem diferentes pontos, tá? O começo, da onde você puxou, é o 0. O final, da onde você puxou, é o 100. Aqui a gente trata em parte percentual. E aí o que o pessoal chama de zona de Fibonacci, os pontos mais importantes, é aqui do 38, do 50 e do 61. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês o 61, o 0,618? 0,618 na parte percentual é 61,8%. E aqui o 50%. Eu não utilizo o ponto de 38,2, tá? Mas o que você pode pensar é que a diferença desse ponto para esse em distância seria do 50 voltando, e aí você consegue ir traçando os níveis de Fibonacci. O que é importante para mim, região de 50 e região de 618. O que significa na prática para o preço? Significa que no movimento de alta, o mercado ele pode recuar até a região de 50% ou a região de 61,8. E você vê exatamente, por exemplo, nessa traçada aqui que eu fiz. Olha como o mercado ele veio, olha onde ele parou. Você vê que é o movimento de manada. São pontos importantes que o mercado observa, quer você queira, quer não. Então Fibonacci, independente do que você acredita, são pontos que funcionam, e eu vou mostrar as estatísticas agregadas a longo prazo do Fibonacci quando a gente começar a abordar esses pontos. Mas o que eu quero que fique fixo aqui nessa aula é que os pontos de 50 e 61,8, assim como outros, né, mas esses dois principalmente, são muito observados pelo mercado financeiro, por diferentes aspectos, por diferentes metodologias, tá bom? O que a gente chama de zona Golden Pocket, tá? Aí entra toda a questão de ondas de Elliott e tudo mais. Eu não vou falar disso porque eu não sou analista gráfico, eu não sou grafista. Eu trabalho com probabilidade estatística, eu trabalho com a observação do preço. O que eu preciso que vocês entendam para a gente seguir com esse curso e utilizar as próximas ferramentas nossas é que essas regiões são regiões importantes por diferentes aspectos, mas principalmente porque a manada, a grande maioria do mercado financeiro, observa esses pontos. Se o volume em massa observa determinada estrutura ou padrão, esse padrão tem que ser observado, tem que ser analisado, tem que ser estudado, porque a grande maioria segue e observa ele. É isso que eu quero deixar bem elencado nessa aula. Para quem gosta de estudar e ir mais a fundo, se quiser me chamar nas redes sociais, eu posso recomendar documentários sobre Fibonacci, estudos mais aprofundados, e posso também fazer estudos, ensinar na nossa plataforma tubiareinvestimentos.com. Se vocês quiserem, vocês podem ir na nossa plataforma, e a gente hoje tem um conjunto de estudos muito interessantes aqui na nossa plataforma. Estamos aqui na nossa plataforma tubiareinvestimentos.com, e repara que a gente tem uma aba aqui bacana de estudos. Quem quiser pode pedir pra gente nas nossas redes sociais estudos específicos sobre análise de gráficos que a gente faz para vocês e adiciona aqui para a comunidade. A ideia é sempre crescer a nossa comunidade. Acesse aqui os nossos estudos na plataforma, tem estudo gratuito, tem estudo que está no nosso plano de assinatura, tem vídeos específicos falando sobre isso, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês nessa aula é, eu preciso que vocês entendam a utilização dos pontos de Fibonacci, dois como principal, o de 50%, que é metade do movimento, e o do 61,8. O que o mercado entende é que uma segurada de preço é esperada nessa região. A partir que o preço começa a passar dessa região, ele está indicando uma reversão. Eu não quero ficar falando de achismos aqui, tudo que eu mostro na parte nossa de operacional tem uma estatística por A mais B
por que aquilo funciona, e é isso que eu vou mostrando aos poucos para vocês. De todo modo, essa aqui são os pontos relevantes de Fibonacci. Eu quero que vocês peguem essa aula, analisem com calma, e para a gente conseguir seguir, a próxima aula será sobre as linhas de amplitude diária, que já utilizam esse fundamento de Fibonacci, mas obviamente eu vou mostrar tudo para vocês, tanto no gráfico quanto estatisticamente. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto TikTok quanto Instagram, quanto aqui. Eu quero continuar mantendo a comunidade, principalmente nesse teor estatístico, uma comunidade que estuda de verdade para extrair dinheiro do mercado financeiro. Eu quero manter e crescer ela cada vez mais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Aqui a gente tem vídeo agora todos os dias para vocês, tentando manter sempre uma qualidade para vocês conseguirem ter a virada de chave no mercado financeiro. Um grande abraço a todos e até a próxima.